Tudo começa quando Carlos Daniel vai até o quarto de Paulina e a beija, e a chama de Paola, e ela diz que sim, mas ele vira as costas e sai do carro, deixando ela sozinha. Em outro quarto, vovó Piedade conversa com Adelina, e fala que não quer que os netos saibam que a usurpadora está na casa, para que eles tenham tempo de perdoá-la por causa da usurpação, e não a mandarem para a cadeia. E enquanto isso, Antônio e Marina combinam de levar Carlinhos até um certo lugar e depois pegar o dinheiro do resgate sem que sua irmã saiba. Por outro lado, Amador continua tentando tirar informações de Lalinha sobre a casa, e ela fala que a patroa está pensando em ir embora e deixar o marido abandonado. Na casa, Carlos Daniel fala sozinho e diz que com certeza essa é Paola, porque a usurpadora jamais deixaria que ele a beijasse, e nisso, Paulina está no quarto lembrando do beijo que Carlos Daniel deu nela, e diz que o ama, mesmo que ele pense que está beijando Paola. É na vila. Isabel quer saber aonde Antônia estava, e ela não quer contar, e a irmã fala que se ela e Marina estão armando para pedir dinheiro em troca de grumete estão muito enganadas, porque ela vai devolver o menino, sem pedir nada. No dia seguinte, Carlos Daniel sai para trabalhar, e nisso Paulina está no quarto e Lalinha chega perguntando se ela vai às compras, mas ela fala que vai à fábrica. E então Lalinha comenta que ela disse que não iria mais, porém Paulina fala que mudou de ideia. Lalinha olha da janela e vê o carro de Paola chegando, e então corre lá embaixo e pergunta a Pedro onde estava, e ele fala que veio da casa do milionário Douglas Maldonado, e Lalinha fala que não está entendendo nada, e diz que vai falar com a patroa, e então vai até o carro e pergunta se ela deixou o carro na casa de Douglas Maldonado, e Paulina fica paralisada. E nesse meio tempo, Carlos Daniel chega na fábrica e encontra Rodrigo, e fala que por um momento pensou que a usurpadora tinha voltado para casa, mas já sabe que não, porque armou uma e ela caiu como Paola. Em seguida o telefone toca e Carlos atende, e é Antônia juntamente com Marina, que fala para ela perguntar se eles estão procurando um menino, e Antônia pergunta, e Carlos Daniel confirma, e então ela quer saber quanto eles vão pagar para saber aonde está o menino. Em casa, Paulina fala para Lalinha que deixou sim o carro na casa de Douglas, e inventa que tomou umas bebidas e não quis dirigir, e Lalinha pergunta se isso é segredo, e ela diz que sim. Carlos Daniel pergunta se ela sabe aonde está o menino, e Antônia diz que não pode falar, e ele se estressa dizendo que isso é coisa séria, e que não vai falar nada, e então desliga. E Rodrigo fala que esse tipo de gente não tem o que fazer, e em seguida o telefone toca de novo, e Rodrigo atende e fala que é para o irmão. Lalinha fala para Paulina que vai falar para Pedro não guardar o carro dela, mas ela fala que ele vai levá-la, e então Lalinha sai do quarto, e Paulina fica exausta. De volta à fábrica, Carlos Daniel fala para Rodrigo que o delegado disse que tem muitas pessoas entrando em contato dizendo que tem informações sobre Carlinhos. E então resolve sair, e o irmão fala para ele tomar cuidado, e não dar nenhuma recompensa sem que veja o menino, e Carlos Daniel garante que assim vai ser. E nisso, Antônia fala para Marina ligar dessa vez, mas ela não quer, e fala que não vai se comprometer, afinal a ideia foi de Antônia, e então ela resolve ligar de novo. Na porta da fábrica, Paulina encontra com Carlos Daniel, e ele pergunta o que ela está fazendo ali, e ela responde que foi trabalhar como sempre, e que já sabe que disse que não iria, mas mudou de ideia. E Carlos pergunta se ela também mudou de ideia sobre dirigir,
e deixa ela paralisada. Rodrigo atende o telefone e Antônia fala que quer saber sobre o valor do resgate do menino, e Rodrigo fala que ela acabou de ligar, e pede para não perturbar mais e desliga, e Antônia fica furiosa, mas Marina fala que elas não podem desistir desse dinheiro. Paulina fala para Carlos Daniel que não quis dirigir, e muda de assunto perguntando se ele vai beijá-la de novo. Mas ele fala que não, porque aquilo foi um erro, e que não a ama mais, e então Paulina sorri, e ele fala que ela está rindo, porque não se importa, e garante que ele se importa muito menos. No Havaí, Paola e Douglas estão dançando juntos, e Braulio serve champanhe a eles, e então Douglas pede para ele deixar os dois sozinhos. E pergunta onde Paola quer ir mais tarde, e ela fala que adoraria jantar e dançar, e comenta que já está na hora dos dois ficarem juntos, porque já estão bem longe do México. E então Douglas pega ela no colo e a leva para o quarto. Ele a deita na cama e então começa a beijá-la, e do nada Paola empurra ele, que cai no chão, e pergunta o que ela tem, e Paola coloca a mão na nuca. E nisso Antônia fala para Marina que tem outro número disponível para falar sobre o menino, e então as duas resolvem ligar novamente. E nesse meio tempo, Carlos Daniel coloca o carro em um estacionamento e esquece o celular lá dentro, que começa a tocar. Na fábrica, Stephanie conversa com Rodrigo sobre Carlinhos, e fala que não é possível que tanta gente saiba sobre o menino, e em seguida Paulina chega e Stephanie pergunta o que ela está fazendo ali. Por outro lado, Antônia fala para Marina que ninguém atende esse telefone, e nisso Carlos Daniel volta correndo e pega o celular, mas quando ele atende elas já desligaram. No Havaí, Douglas pergunta se Paola está melhor, e ela diz que não foi nada, só uma pontada na cabeça, e que talvez seja o champanhe caro que ela bebeu. Na fábrica, Paulina fala para Stephanie que vai cuidar do dinheiro dela, mas a cunhada fala que foi Douglas que emprestou, porém Paulina diz que foi porque ela pediu, e então pergunta por Carlinhos. E Rodrigo fala que o irmão foi buscar informações de pessoas que dizem saber dele, e Paulina diz que pode ser mentira. E Stephanie pergunta se ela se importaria e Paulina garante que sim, porque ele é como seu filho. Enquanto isso, Douglas está com Paola, e quando abre o vestido dela, vê a mancha nas costas e então pensa que sim, ela é Noélia. Paulina fala para Rodrigo que vai ver Patrícia, e então sai da sala. E Stephanie manda ele ligar para a esposa e falar para não receber ela. No corredor, Leda pergunta se ela foi tomar conta do marido, porque sabe bem que ele está louco por outra mulher. E Paulina pergunta se é Leda, mas ela diz que não, e sim Verônica. Por outro lado, Dona Zenaida pergunta por Paulina, e Lourdes fala que ela precisou ir embora, e que agora é ela quem vai cuidar da mãe, e em seguida Osvaldo entra no carro desesperado e se desculpa dizendo que não sabia que ela estava ali com a mãe, e Lourdes pergunta quem mais estaria, e ele diz que pensou que era Paulina. Enquanto isso, Carlos Daniel está com um homem na revista, e fala ao telefone, mas conta que é só mais alguém querendo saber da recompensa. Então o homem fala para ele ter calma, que em breve terá informações confiáveis, e o telefone toca de novo e ele atende desesperado. Na fábrica, Paulina fala para Leda que ela está imaginando coisas, mas ela garante que não. E fala que nenhuma das duas agora é importante para a vida de Carlos Daniel e sim Verônica, e pede permissão para tirar ela do caminho, e Paulina fala que ela nunca pediu permissão, e diz que não se importa com o que Carlos Daniel faz e sai andando deixando Leda furiosa.
Antônia fala para Carlos Daniel não se estressar, e garante que só quer saber quanto eles vão dar pelo menino, e Carlos fica revoltado e fala que da próxima vez vai ligar para a polícia. E então Marina fala que será ela quem vai ligar na próxima. E nesse meio tempo, Lourdes fala para Osvaldo que Paulina não trabalha mais naquela casa, e ele pergunta o porquê, e ela quer saber se ele realmente não imaginava, e então ele chama ela para conversar no quarto deles, e Lourdes garante para a mãe que vai ficar tudo bem. Paulina fala para Pedro levar ela até a casa de Rodrigo, e entra no carro pensando que estava feliz por Carlos Daniel não amar mais Paola. Mas agora já sabe que ele quer Verônica, e se pergunta o que será do amor que ela sente por ele. Osvaldo fala para Lourdes que Dona Zenaida se sentia muito bem com Paulina, e Lourdes pergunta se ele também, e Osvaldo disfarça dizendo que não está entendendo. E então Lourdes fala que já sabe que ela é a mulher que ele abandonou para se casar com ela por dinheiro. Paulina chega para ver Patrícia, que fala que não foi até a mansão porque o clima está insuportável. E Paulina fala que eles precisam se reerguer, mesmo que uma mulher tenha tentado acabar com eles. E Patrícia fala que ela é a culpada, e então ela fala que não é Paola, e sim Paulina Martins, a usurpadora. Na periferia, Isabela fala para Carlinhos que não vai permitir que Antônia e Marina façam mal a ela, e o menino fala que não quer ir embora. Mas Isabel fala que a família está procurando, e que já sabem que ele se chama Carlinhos, mas ele diz que prefere Grumete, e que quer ficar com a avó para sempre. No Havaí, Paola fala para Douglas que vai dormir um pouco, e então ele se levanta e vai até Braulio, e fala que ela, é Noélia. Patrícia quer saber o porquê Paulina voltou, e ela fala que quer encontrar Carlinhos, e Patrícia fala que a verdadeira Paola está na casa, mas Paulina diz que não, e conta que ela se foi de novo, e acha que dessa vez para sempre, e então pergunta para Patrícia se ela acha que ela é tão culpada assim. Lourdes fala para Osvaldo que Paulina foi embora porque tinha algo para resolver, e pergunta se ele se interessou por ela de novo, e ele garante que sim. E Lourdes fala que com ela ele tem tudo o que sempre almejou, e então diz que vai ver a mãe, e garante para ele que agora a mãe dela vem antes dele, e Osvaldo fica pensando que precisa encontrar Paulina. Enquanto isso, Douglas fala para Braulio que essa é Noélia, e que agora quer saber sobre a outra Paola, porque essa não é a mesma que pediu os 2 milhões para ele, e garante que existe uma boa e uma má. Patrícia fala para Paulina que não sabe o que dizer, e pergunta o porquê ela foi embora, e Paulina fala que já tinha sido descoberta, e Paola iria voltar, e então Patrícia fala para ela ser sincera e falar com Rodrigo, mas Paulina fica com medo e pede para ela contar para o marido. Na mansão, Lalinha atende o telefone, e Marina pergunta se é ali que mora um menino chamado Carlinhos, e então Lalinha corre e fala para a vovó Piedade, que fica nervosa. Ela atende, e Marina fala que está com o menino, e a vovó pede para ela descrever ele, e Marina fala tudo e diz também que ele está com uma perna engessada, e a vovó diz que é ele mesmo, e pede para ela entrar em contato com Carlos Daniel, mas Marina fala que ele tratou ela muito mal, mas a vovó diz que vai avisar ele para que atenda ela, e então pede para Lalinha ligar para ele. Isabel vai até a casa de Moacir e fala que uma vizinha disse que Antônia e Marina estão penduradas em um telefone, e com certeza devem estar vendendo grumete. Paulina volta para casa, e pensa que precisa começar a procurar por Carlinhos, e se depois colocarem ela na cadeia tudo bem, afinal ela também teve culpa.
E nesse meio tempo, Patrícia fala para Rodrigo que Paola foi vê-la, e ele diz que ela voltou à fábrica, e Patrícia pergunta a ele se não for Paola, e sim Paulina. Na mansão, Paulina chega e vovó Piedade fala que Carlinhos apareceu, e ela pergunta se a vovó tem certeza, e ela garante que sim. Carlos Daniel chega na porta da fábrica e atende o celular, e então Lalinha passa para a vovó, que pede para Paulina falar, e ela fala para Carlos Daniel que já encontraram Carlinhos, e ele fica paralisado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.